Eu demorei muitos anos para entender uma coisa que talvez você também esteja começando a perceber. Depois dos 60, a vida muda de significado. Não é que tudo aquilo que eu fazia antes tenha sido errado. Muitas coisas foram importantes para mim. Me ajudaram a construir minha família, minha carreira, minhas amizades e até a pessoa que eu me tornei. Mas chega uma fase em que continuar vivendo exatamente da mesma maneira começa a pesar. E foi somente depois dos 60 que eu percebi que algumas coisas simplesmente já não fazem mais sentido. Coisas que antes pareciam obrigação, hoje parecem desperdício de tempo, energia e paz. Eu continuei fazendo muitas delas durante anos apenas porque tinha medo do que os outros pensariam. Até que um dia me perguntei: eu estou fazendo isso porque realmente quero ou porque passei a vida inteira acreditando que precisava fazer? Essa pergunta mudou a minha maneira de enxergar a velhice. E talvez ela também possa mudar a sua. Hoje eu quero conversar com você sobre 6 coisas que, depois dos 60, podem deixar de fazer sentido. E fique até o final, porque a sexta talvez seja justamente aquela que você ainda tem dificuldade de abandonar. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a primeira coisa que você percebeu que já não fazia mais sentido depois dos 60? Escreva nos comentários. Pode ser apenas uma palavra. Eu quero saber se aquilo que aconteceu comigo também aconteceu com você. A primeira coisa que deixou de fazer sentido para mim foi tentar agradar todo mundo. Durante grande parte da minha vida, eu me preocupei demais com a opinião dos outros. Eu queria ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo, um bom vizinho, um bom profissional. Eu dizia sim quando queria dizer não. Eu aceitava convites quando queria ficar em casa. Eu fazia favores mesmo quando estava cansado. Muitas vezes engolia palavras para evitar uma discussão. E sabe o que descobri? Que enquanto eu tentava agradar todo mundo, acabava desagradando justamente a pessoa que deveria receber mais atenção. Eu mesmo. Depois dos 60, comecei a perceber que meu tempo não é infinito. Cada hora que passa não volta. Cada dia que eu desperdiço tentando conquistar a aprovação de alguém é um dia que não posso recuperar. Isso não significa ser grosseiro, egoísta ou indiferente. Significa aprender a respeitar meus próprios limites. Hoje, quando não quero alguma coisa, procuro dizer não com educação. Quando estou cansado, descanso. Quando não tenho vontade de participar de alguma situação, não invento desculpas intermináveis. E uma coisa curiosa aconteceu. Quanto menos eu tentei agradar todo mundo, mais tranquilo fiquei. Se você passou dos 60 e ainda vive preocupado com aquilo que os outros vão pensar, talvez seja a hora de fazer uma experiência. Durante uma semana, antes de aceitar qualquer pedido, pergunte a si mesmo: eu quero realmente fazer isso? Se a resposta for não, pense se existe uma maneira respeitosa de recusar. Talvez você descubra uma liberdade que não sabia que ainda podia sentir. A segunda coisa que já não faz sentido para mim é guardar ressentimentos por anos. Eu conheci pessoas que chegaram à velhice carregando dentro do peito histórias que aconteceram há 20, 30 ou até 40 anos. Eu também fiz isso. Durante muito tempo me lembrei de palavras que alguém disse, de uma injustiça que sofri, de uma pessoa que me decepcionou, de uma oportunidade que perdi e de coisas que nunca consegui resolver. Eu revivia essas situações mentalmente como se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, mas o tempo passou. E finalmente compreendi uma coisa simples: guardar ressentimento não muda o passado. A pessoa que me magoou pode até ter seguido a vida, enquanto eu continuava preso naquele momento. Foi então que comecei a separar duas coisas: perdoar e esquecer. Eu não preciso esquecer aquilo que aconteceu para seguir em frente. Também não preciso voltar a confiar em quem me fez mal. Posso colocar limites e, ao mesmo tempo, deixar de alimentar aquela história dentro de mim. Depois dos 60, comecei a entender que carregar certas mágoas é como carregar uma mala cheia de pedras durante uma viagem que eu ainda quero aproveitar. Quanto mais tempo passa, mais pesada ela fica. Por isso, hoje tento escolher melhor aquilo que merece espaço dentro da minha cabeça. Algumas batalhas eu simplesmente não quero mais vencer. Algumas discussões eu não preciso mais ganhar. Algumas pessoas eu não preciso convencer de nada.
E talvez essa seja uma das maiores liberdades da maturidade, perceber que nem toda ferida precisa continuar aberta. Se existe uma mágoa antiga que ainda ocupa espaço dentro de você, não precisa contar a história inteira aqui. Apenas escreva nos comentários: eu escolho seguir em frente. Talvez essas palavras sejam o primeiro passo para você. A terceira coisa que deixou de fazer sentido para mim foi acumular coisas apenas porque um dia elas poderiam ser úteis. Durante muitos anos, minha casa foi ficando cheia. Gavetas cheias, armários cheios, objetos que eu não usava há anos, roupas que eu não vestia, papéis antigos, presentes que eu guardava por obrigação sentimental e coisas que eu mantinha simplesmente porque pensava: um dia posso precisar disso. O problema é que esse um dia muitas vezes nunca chegou, e enquanto eu acumulava objetos, acumulava também trabalho. Mais coisas para limpar, organizar, guardar, procurar e proteger. Depois dos 60, comecei a perceber que uma casa não precisa estar cheia para representar uma vida rica. Pelo contrário, algumas vezes, quanto menos coisas eu tenho para cuidar, mais tempo sobra para aquilo que realmente importa. Comecei devagar, uma gaveta de cada vez. Separei aquilo que realmente utilizava, aquilo que tinha valor sentimental verdadeiro e aquilo que poderia ser doado. E percebi uma coisa interessante. Abrir espaço dentro dos armários também parecia abrir espaço dentro da minha cabeça. Não estou dizendo que você precisa jogar tudo fora ou transformar sua casa em um lugar vazio. Não é isso. A questão é perguntar: eu realmente uso isso? Isso tem significado para mim? Eu ficaria triste se não tivesse mais isso? Se a resposta for não, talvez aquele objeto esteja ocupando um espaço que poderia ser usado para outra coisa. Depois dos 60, comecei a preferir experiências a objetos. Uma conversa boa, um passeio, uma tarde tranquila, uma visita, um café com alguém querido. Porque no fim das contas, aquilo que eu acumulei ficou parado dentro de armários. Já os momentos que vivi continuam comigo. Se você também começou a perceber que ter menos pode significar viver melhor, escreva menos coisas, mais vida nos comentários. A quarta coisa que já não faz mais sentido é comparar minha vida com a vida dos outros. Essa talvez tenha sido uma das mais difíceis para mim. Durante muito tempo, eu olhava para alguém da minha idade e pensava: ele está melhor do que eu. Via uma pessoa viajando e achava que deveria estar viajando. Via alguém comprando uma casa e pensava que deveria ter conseguido mais. Via uma família reunida e imaginava que a minha família deveria ser igual. E com as redes sociais, isso ficou ainda mais complicado. A gente abre o celular e parece que todo mundo está feliz, saudável, viajando, sorrindo, conquistando alguma coisa. Mas eu aprendi que a vida que aparece diante dos nossos olhos é apenas um pedaço da realidade. Não conhecemos as preocupações daquela pessoa, suas perdas, seus medos, suas dificuldades ou suas noites mal dormidas. Depois dos 60, comecei a entender que minha caminhada não precisa parecer com a caminhada de ninguém. Eu tenho minha história, minhas limitações, minhas conquistas e minhas perdas. Talvez eu não consiga fazer hoje algumas coisas que fazia aos 30, mas também existem coisas que hoje faço melhor do que naquela época. Escolher minhas companhias, reconhecer o que realmente importa, dizer não, valorizar o tempo e não gastar energia com qualquer problema. A comparação rouba justamente aquilo que a maturidade deveria nos ensinar a valorizar: a nossa própria trajetória. Então, se você olhar para alguém e pensar: eu deveria estar vivendo como essa pessoa, pare por alguns segundos e lembre-se de tudo o que você já atravessou. Você chegou até aqui. Isso também tem valor. E quero saber uma coisa: você acha que a idade trouxe mais liberdade ou mais preocupação? Escreva nos comentários. Talvez sua resposta ajude outra pessoa que está passando pela mesma fase. A quinta coisa que deixou de fazer sentido para mim foi adiar a própria felicidade esperando o momento perfeito. Eu passei muitos anos dizendo: quando eu tiver mais dinheiro, eu faço. Quando meus filhos estiverem bem, eu descanso. Quando terminar esse problema, eu viajo. Quando eu tiver mais tempo, vou cuidar de mim. E o problema é que sempre aparecia alguma coisa. Uma conta, uma responsabilidade, uma preocupação, uma obrigação familiar.
Quando percebi, muitos anos tinham passado. Depois dos 60, entendi que não existe garantia de que o momento perfeito vai chegar. A vida acontece no meio da bagunça. Às vezes, precisamos aprender a encontrar pequenos momentos bons, mesmo quando nem tudo está resolvido. Não estou falando de ignorar problemas ou fingir que está tudo bem. Estou falando de não transformar a própria vida em uma espera interminável. Se tenho vontade de visitar alguém, procuro visitar. Se quero aprender alguma coisa, tento aprender. Se gosto de tomar café sentado na varanda, faço isso sem esperar uma ocasião especial. Se quero usar uma roupa bonita, não guardo apenas para uma festa que talvez nunca aconteça. A maturidade me ensinou que algumas coisas precisam acontecer enquanto ainda temos oportunidade. Aquele passeio pode ser hoje. Aquela ligação pode ser hoje. Aquele abraço pode ser hoje. Aquela conversa pode ser hoje. Porque existe uma diferença enorme entre economizar para o futuro e esquecer de viver o presente. Depois dos 60, comecei a perguntar menos: quando será o momento certo? E mais: o que eu posso fazer hoje para tornar este dia um pouco melhor? Se você também acredita que não devemos guardar tudo para depois, escreva "Vou viver o hoje" nos comentários. E chegamos à sexta coisa. Talvez seja justamente a mais difícil de abandonar: a necessidade de provar alguma coisa para os outros. Durante boa parte da minha vida, eu senti que precisava mostrar que era capaz. Precisava mostrar que tinha razão. Precisava mostrar que estava trabalhando, produzindo, conquistando, ajudando, vencendo. Muitas vezes, até quando ninguém estava competindo comigo, eu estava competindo comigo mesmo. Eu queria provar para familiares que minhas escolhas estavam certas. Queria provar para conhecidos que eu tinha conseguido vencer. Queria provar para quem duvidou de mim que estavam errados. Mas depois dos 60, percebi que existe um momento em que a gente precisa parar de viver para provar e começar a viver para sentir. Eu não preciso convencer todo mundo sobre quem eu sou. Não preciso explicar cada decisão. Não preciso mostrar minha conta bancária, minha rotina, minhas conquistas ou minha vida pessoal. Algumas das maiores vitórias da maturidade acontecem silenciosamente. Conseguir dormir em paz, ter alguém com quem conversar, conseguir dizer não, ter uma casa onde me sinto bem, acordar e agradecer por mais um dia, conseguir olhar para trás e reconhecer que fiz o melhor que pude com o conhecimento que tinha naquela época. Isso, para mim, vale muito mais do que receber aprovação de pessoas que talvez nem conheçam minha história. Depois dos 60, descobri que não preciso mais viver como se estivesse diante de uma banca examinadora. A vida não é uma prova para os outros corrigirem. É a minha história para eu viver. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Quando olho para trás, percebo que essas 6 coisas estavam tão presentes na minha vida que eu nem percebia o quanto elas me cansavam. A necessidade de agradar todo mundo, o ressentimento acumulado, o excesso de coisas, a comparação, a felicidade sempre adiada e a necessidade de provar alguma coisa. Nenhuma dessas mudanças aconteceu de um dia para o outro. Eu fui aprendendo aos poucos. Algumas vezes ainda volto aos velhos hábitos. Às vezes ainda me preocupo com a opinião de alguém. Às vezes ainda lembro de uma mágoa antiga. Às vezes ainda penso que deveria ter feito mais. Mas existe uma diferença. Hoje eu percebo quando estou entrando novamente nesse caminho. E quando percebo, posso escolher voltar. Essa talvez seja uma das maiores vantagens de envelhecer. Eu conheço melhor os meus próprios padrões. Eu já vivi o suficiente para saber que algumas preocupações que pareciam enormes desapareceram com o tempo. Também aprendi que nem tudo merece minha energia. E isso é algo que ninguém consegue ensinar completamente para outra pessoa. É preciso viver. É preciso perder. É preciso ganhar. É preciso se decepcionar. É preciso recomeçar. Só assim entendemos que a vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Se você chegou até aqui, eu quero fazer um pedido. Compartilhe este vídeo com alguém que também está passando dos 60. Pode ser um amigo, um irmão, uma irmã, um vizinho ou alguém da família. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir justamente uma dessas coisas.